Capítulo 1. O transe da indignidade. Você estará caminhando certa noite, ficará claro de repente que você estava prestes a fugir e que é culpado. Você não entendeu as instruções complexas, você não é um membro, você perdeu seu cartão ou nunca teve um. Wendell Berry. Há anos tenho um sonho recorrente, em que me vejo tentando inutilmente chegar a algum lugar. Às vezes estou subindo um morro correndo, outras vezes estou escalando rochas ou nadando contra a corrente. Muitas vezes uma pessoa querida está em dificuldade ou algo ruim vai acontecer. Minha mente está acelerada, mas meu corpo está pesado e exausto. Eu me movimento como que através de melado. Nesses sonhos, sei que deveria ser capaz de enfrentar o problema, mas por mais que tente, não consigo chegar onde preciso. Completamente sozinha e morrendo de medo do fracasso, fico presa no meu dilema. Nada mais no mundo existe além daquilo. Esses sonhos capturam a essência do transe da indignidade. Em nossos sonhos, muitas vezes, somos protagonistas de um drama roteirizado, fadado a reagir às circunstâncias de determinada maneira. Parecemos não perceber que podem existir escolhas e alternativas. Quando estamos no transe, presos em nossas histórias e nossos temores de como podemos falhar, estamos num estado semelhante. Estamos sonhando acordados de um modo que define e delimita por completo nossa experiência da vida. O resto do mundo é meramente um pano de fundo enquanto tentamos chegar a algum lugar. Ser pessoas melhores, ser bem-sucedidos, não cometer erros. Como um sonho, consideramos nossas histórias como a verdade, uma realidade convincente. E elas consomem nossa atenção quase por completo. Enquanto almoçamos ou voltamos do trabalho para casa, enquanto conversamos com nosso parceiro ou lemos uma história para os nossos filhos à noite, continuamos remoendo nossas preocupações e os nossos planos. Inerente ao transe é a crença em que, por mais que tentemos, estamos sempre de alguma forma falhando. O sentimento de ser indigno vem acompanhado da sensação de estar separado dos outros, separado da vida. Se somos defeituosos, como podemos pertencer? É um ciclo vicioso. Quanto mais deficientes nos julgarmos ou nos julgamos, mais separados e vulneráveis nos sentimos. Por trás do medo de ser defeituoso, existe um medo mais primário, de que há algo errado com a vida, de que algo ruim vai acontecer. Nossa reação a esse temor é direcionar culpa ou mesmo raiva para a suposta raiz do problema. Nós, os outros, a própria vida. Mas mesmo quando dirigimos nossa aversão para algo externo, no fundo, ainda nos sentimos vulneráveis. A sensação de indignidade e alienação em relação aos outros dá origem a várias formas de sofrimento. Para alguns, a manifestação mais flagrante é o vício. Pode ser em álcool, comida ou drogas. Outros são viciados em um relacionamento, dependentes de uma ou mais pessoas específicas para se sentirem completos e conseguirem acreditar que vale a pena viver. Há quem tente se sentir importante e há quem tente se sentir importante se matando de trabalhar. Um vício que nossa cultura costuma aplaudir. E aos que criam inimigos externos e estão sempre em guerra com o mundo. É difícil acreditar que somos realmente amados quando nos sentimos deficientes e indignos. Muitas vezes, vivemos com um sentimento subjacente de depressão ou sem esperança de nos aproximarmos de outras pessoas. Temos medo de perceberem que somos chatos ou burros
egoístas ou inseguros e nos rejeitem. Se não somos bonitos o suficiente, talvez nunca sejamos amados de forma íntima e romântica. E aqui a gente já vê o vício na vaidade, né? Ansiamos por alcançar um pertencimento real, por nos sentirmos confortáveis conosco e com os outros, à vontade e plenamente aceitos. Mas o transe da indignidade mantém a doçura do pertencimento fora do nosso alcance. E hoje as redes sociais, elas cumprem um papel bem fundamental em fomentar esse transe da indignidade, porque sempre algo está faltando, sempre nós não estamos pertencendo a algum lugar, ou alguma situação, ou nos sentimos indignos. O transe da indignidade se intensifica em períodos difíceis da vida, quando a vida parece fora do nosso controle. Se sentir indigno gera raiva, medo, culpa, pertencimento gera doçura. Nós costumamos atribuir uma doença física ou uma depressão a nossos genes ruins, a indisciplina, a falta de força de vontade. Julgamos que o emprego que perdemos, um divórcio doloroso, são consequências das nossas falhas pessoais. Aqui é se autorresponsabilizar de uma forma tão intensa que você começa a se autoagredir. Se tivermos agido melhor, se fôssemos um pouco diferentes, as coisas teriam dado certo. Mesmo que joguemos a culpa em outra pessoa, tacitamente ainda nos culpamos por termos chegado àquela situação. Tacitamente aqui vem aquela impressão profunda que fica na alma, sabe? Que todos nós às vezes sentimos, que por mais que o nosso cérebro pense numa coisa, lá no fundo nós acreditamos em outra. São as crenças fomentadas pelos traumas. Se nós mesmos não estamos sofrendo, sentindo dor, ainda assim interpretamos os problemas de alguém querido, o parceiro ou um filho, como mais uma prova da nossa inadequação. Uma cliente minha de terapia tem um filho de 13 anos, que foi diagnosticado com transtorno do déficit de atenção. Ela fez todo o possível para ajudá-lo. Buscou médicos, alimentação diferenciada, acupuntura, remédios, deu amor. Mesmo assim, ele ainda tem dificuldade nos estudos e se sente isolado socialmente. Está convencido de que é um fracasso. E, por sofrimento e frustração, tem acessos de raiva frequentes. Apesar de tanto esforço e carinho, essa minha cliente vive angustiada, sentindo que está falhando com o filho e que deveria estar fazendo mais por ele. O transe da indignidade nem sempre se manifesta como sentimentos evidentes de vergonha e deficiência. Quando contei a uma amiga próxima que estava escrevendo sobre isso e comentei como é algo comum, ela discordou. Meu maior desafio não é a vergonha, é o orgulho, disse ela. Essa amiga, que é professora e escritora bem-sucedida, me contou que se sentia superior aos outros com muita facilidade. Achava as pessoas lentas de raciocínio e sem graça. Como tanta gente a admira, ela muitas vezes se sente especial e importante. Fico constrangida em admitir, e talvez seja aí que entre a vergonha, ela me disse. Mas gosto quando me olham com admiração. É nesses momentos que me sinto bem comigo mesma. Minha amiga representa o outro lado do transe. Ela depois reconheceu que em períodos difíceis em que não se sente produtiva, útil ou admirada, acaba sim se sentindo indigna, em vez de simplesmente reconhecer seus talentos e pontos fortes. Ela precisa do reforço de se sentir especial ou superior. Convencidos de que não somos bons o suficiente, nunca conseguimos relaxar. Permanecemos em guarda, nos monitoramos em busca de falhas. Quando as encontramos,
o que é inevitável, nos sentimos ainda mais inseguros e desmerecedores. Temos que nos esforçar ainda mais. A ironia de tudo isso é que onde achamos que vamos chegar com isso? Um aluno de meditação me contou que se sentia vivendo dia a dia como um rolo compressor movido pela necessidade de fazer sempre mais. E acrescentou, num tom melancólico: estou passando por cima da vida e correndo para a linha de chegada, a morte. Quando falo sobre o sofrimento da indignidade em minhas aulas de meditação, noto vários alunos assentindo, alguns deles em lágrimas. Talvez estejam percebendo pela primeira vez que a vergonha que sentem não é só carga pessoal, mas algo comum. No final da aula, sempre ficam alguns para conversar comigo. Eles me confidenciam que, por não se considerarem merecedores, acabam por não buscar ajuda e não se sentirem acolhidos pelo amor de outra pessoa. Alguns reconhecem que a sensação de indignidade e a insegurança os impedem de realizar seus sonhos. Muitos me contam que o hábito de se sentirem cronicamente deficientes os leva a duvidar o tempo todo do seu crescimento espiritual e a achar que não estão meditando certo. Vários deles me contaram que em seus primeiros dias no caminho espiritual achavam que seus sentimentos de inadequação seriam superados com uma prática de meditação dedicada. Porém, ainda que a meditação tenha ajudado muito, eles acreditam que profundos bolsões de vergonha e insegurança são obstinados em persistir. Às vezes, apesar de décadas de prática. Talvez tenham buscado um estilo de meditação que não é tão adequado ao seu temperamento, ou talvez precisem também de terapia para encontrar e curar feridas profundas. Quaisquer que sejam as razões, a incapacidade de aliviar esse sofrimento pela prática espiritual pode colocar em dúvida nossa capacidade de ser realmente felizes e livres. Aqui a autora já nos faz entender o quanto que a espiritualidade tem um poder de trazer felicidade e liberdade, mas que a prática da espiritualidade de uma forma equivocada realmente pode nos levar por caminhos contrários. Trazendo um eu indigno para a vida espiritual. Nesses comentários de alunos, ouço ecos da minha história. Após me formar na faculdade, fui para um ashram, uma comunidade espiritual que eu conheci, e me dediquei a esse estilo de vida com entusiasmo por quase 12 anos. Eu achava que tinha encontrado um caminho pelo qual poderia me purificar e transcender as imperfeições do meu ego, o eu e suas estratégias. Tínhamos que acordar todos os dias às 13h30 da madrugada, tomar uma ducha fria e depois das 4 às 6h30 praticar um sadhana, disciplina espiritual, de yoga, meditação, cânticos e orações. Na hora do café da manhã, eu me sentia flutuando, radiante, repleta de amor e prazer em viver. Estava em união com a consciência amorosa que chamo de amado, e a vivia como sendo minha essência mais profunda. Não me sentia mal ou bem comigo mesma, simplesmente me sentia bem. Ao terminar o café da manhã, ou um pouco mais tarde, meus pensamentos e comportamentos habituais começavam a se insinuar de novo. Como ocorria na faculdade, aquelas sensações recorrentes de insegurança, egoísmo me informavam que eu estava falhando. A não ser que achasse o tempo para mais yoga e meditação
Em geral, me sentia novamente como meu eu familiar, tacanho e defeituoso. Então, eu ia dormir e no dia seguinte, acordava e começava tudo de novo. Embora me aproximasse de paz e sinceridade genuínas, meu crítico interno continuava avaliando meu nível de pureza. Desconfiava de mim por fingir estar bem quando no fundo me sentia solitária ou com medo. Embora adorasse as práticas de yoga e meditação, ficava constrangida com minha necessidade de impressionar os outros com a força da minha prática. Queria que me vissem como uma meditadora profunda e uma yogi devotada, uma pessoa que servia a seu mundo com afeto e generosidade. Ó, aqui a necessidade de pertencimento, né, entrando. Enquanto isso, julgava as outras pessoas negligentes em sua disciplina ou mesmo ao mesmo tempo que me condenava por ser tão crítica. Mesmo no meio da comunidade, muitas vezes me sentia sozinha e sem ninguém, fazendo a coisa certa do jeito errado, né? E isso a gente faz com tanta frequência. Eu tinha a ideia de que, se realmente me aplicasse, levaria de 8 a 10 anos para me libertar do foco em mim mesma e ser sábia e livre. De tempos em tempos, eu consultava mestres que admirava de várias outras tradições espirituais. Como estou indo? O que mais posso fazer? E eles sempre respondiam: apenas relaxe. Eu não entendia bem o que eles queriam dizer com isso, mas não podia ser apenas relaxe. Como poderiam achar aquilo? Eu ainda não estava lá. Chogyam Trungpa, um professor budista tibetano contemporâneo, escreveu o seguinte, abre aspas, o problema é que o ego pode converter qualquer coisa para o seu uso, até mesmo a espiritualidade. Fecha aspas. Meu Deus, que fala incrível. Entre as coisas que eu trouxe para o meu caminho espiritual, estavam toda a minha necessidade de ser admirada, todas as minhas inseguranças, toda a minha tendência a julgar os meus mundos internos e externos. Interno e externo. O campo agora era maior, mas o jogo continuava o mesmo. Lutar para ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Ao olhar para trás, não me surpreende que minhas dúvidas sobre mim mesma tenham sido transferidas, intactas, para a minha vida espiritual. Pessoas como eu, que se sentem atormentadas por não serem boas o suficiente, costumam ser atraídas por visões de mundo idealistas, que oferecem a possibilidade de purificar e transcender uma natureza imperfeita. Essa busca da perfeição pressupõe que precisamos nos modificar para pertencermos. Podemos ouvir, desejosos da mensagem de que a integridade e a bondade sempre foram nossa essência, e mesmo assim nos sentir excluídos, como se não tivéssemos sido convidados para o banquete da vida. Uma cultura que gera separação e vergonha. Alguns anos atrás, um pequeno grupo de professores e psicólogos budistas dos Estados Unidos e da Europa convidou o Dalai Lama para participar de uma conversa sobre emoções e saúde. Durante uma das sessões, um professor de Vipassana americano pediu que ele falasse sobre o sofrimento da autodepreciação. Um olhar questionador surgiu no rosto do Dalai Lama. O que é autodepreciação? Perguntou ele. Quando os terapeutas e professores presentes tentaram explicar, ele pareceu ainda mais desconcertado. Abre aspas. Esse estado mental seria um distúrbio nervoso? Perguntou. As pessoas reunidas confirmaram que a autodepreciação não era incomum, mas algo corriqueiro para os seus alunos e clientes. O Dalai Lama ficou espantado. Como podiam se sentir assim? Indagou. Quando todos têm a natureza de Buda. E aí a gente pode transferir isso, por exemplo, para o cristianismo.
Como nós podemos nos depreciar tanto se nós dissemos que nós temos a natureza de Cristo? Embora todos os seres humanos sintam vergonha da fraqueza e medo da rejeição, a cultura ocidental é uma incubadora desse tipo de vergonha. E a autodepreciação que o Dalai Lama não conseguia entender, dado que muitos de nós crescemos sem uma família, vizinhança, comunidade ou tribo coesiva. Não surpreende que nos sintamos forasteiros, abandonados e desconectados. Aí está a consequência da falta da comunidade na vida da gente e na vida dos nossos filhos, que hoje estão muito isolados dentro de casa. Aprendemos cedo na vida que para qualquer afiliação à família e aos amigos, à escola ou ao local de trabalho, precisamos provar que somos dignos. Vivemos sob pressão para competirmos uns com os outros, para nos sobressairmos, para nos destacarmos como inteligentes, atraentes, capazes, poderosos, ricos. Existe sempre alguém com o placar a postos. Madre Teresa, após dedicar sua vida aos pobres e doentes, chegou a esta surpreendente conclusão. Abre aspas. A maior doença hoje não é a lepra, nem a tuberculose, mas a sensação de não pertencimento. Em nossa sociedade, essa doença atingiu proporções epidêmicas. Ansiamos por pertencer, mas nos sentimos como se não o merecêssemos. O budismo traz um desafio fundamental a essa visão de mundo. O Buda ensinou que o nascimento humano é um presente precioso, por nos dar a oportunidade de colocar em prática o amor e a consciência que são nossa verdadeira natureza. Como observou o Dalai Lama de forma tão pungente, todos temos a natureza de Buda. E aí a gente pode trocar aqui. Todos temos a natureza de Deus. O despertar espiritual é o processo de reconhecer a bondade essencial, a sabedoria e a compaixão que há em nós. Em forte contraste com essa confiança em nosso valor intrínseco, o mito norteador da nossa cultura é a história da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Talvez muitos esqueçam seu poder por parecer tão batida e familiar essa história. Mas essa história molda e reflete a psique do Ocidente em sua profundidade. A mensagem do pecado original é inequívoca. Devido à nossa natureza basicamente falha, não merecemos ser felizes, ser amados ou estar de bem com a vida. Somos párias e, se quisermos reentrar no jardim, precisamos redimir nosso eu pecador. Precisamos superar nossas falhas, controlando o nosso corpo, controlando nossas emoções, controlando o nosso ambiente natural, controlando outras pessoas. E precisamos nos esforçar incansavelmente, trabalhando, consumindo, tendo sucesso, enviando e-mails, assumindo compromissos demais e correndo, em uma eterna busca de nos provarmos de uma vez por todas. Quando não conhecemos o perdão que vem por meio de Jesus genuinamente em relação a esse pecado original, é muito comum as pessoas caírem nesse erro, muito apregoado pela igreja cristã. Crescendo indigno.
Em seu livro Stories of the Spirit, Histórias do Espírito, Jack Kornfield e Christina Feldman contam a história de uma família que sai para jantar num restaurante. Quando a garçonete chega, os pais fazem seus pedidos, e a filha de 5 anos logo faz também. Eu vou querer cachorro-quente, batata frita e Coca-Cola. Ah, não vai não, intervém o pai. E dirigindo-se à garçonete diz, ela vai comer bolo de carne, purê de batata e leite. Sorrindo para a criança, a garçonete pergunta, então, querida, seu cachorro-quente vai ser com o que em cima? Quando ela se afasta, a família fica aturdida em silêncio. Até que a menininha radiante diz, ela pensa que eu sou real. Minha mãe estava presente quando contei essa história no meu grupo de meditação semanal em Washington. Ao voltarmos para casa, ela se virou para mim no carro e, com voz embargada, disse, aquela menininha no restaurante era eu. Ela nunca se sentira real aos olhos dos seus pais. Sendo filha única, sentia-se como se estivesse no planeta para ser a pessoa que os pais queriam que fosse. Seu valor dependia somente de quão bem ela os representava e se os tinha deixado ou não orgulhosos. Ela era um objeto para eles comandarem e controlarem, para exibirem ou repreenderem. Suas opiniões e seus sentimentos não importavam, porque, como ela disse, eles não a viam como uma pessoa autônoma. Sua identidade se baseava em agradar os outros e no medo de não ser querida se não agradasse. Conforme sua experiência lhe ensinou, ela não era uma pessoa real, não merecia respeito e não seria amada se não se esforçasse e não desempenhasse o papel esperado. A maior parte dos clientes que me procuram conhece bem as qualidades de um pai ou uma mãe ideal. Sabem que quando os pais estão genuinamente presentes e são amorosos, oferecem ao filho ou à filha um espelho para a sua bondade. Por meio desse reflexo claro, a criança desenvolve cedo na vida segurança e confiança, bem como as capacidades de espontaneidade e intimidade com os outros. Quando examinam suas feridas, meus clientes reconhecem que na infância não receberam amor e a compreensão de que precisavam. Além disso, conseguem ver nos relacionamentos com os próprios filhos como ficam aquém do ideal, como às vezes são desatentos, críticos, agressivos e egoístas. Nossos pais imperfeitos também tiveram pais imperfeitos. Medos, inseguranças e desejos são transmitidos por gerações. Os pais querem ver seus filhos descendentes terem sucesso de forma importante para eles, ou querem que sejam notáveis, o que em nossa cultura competitiva significa serem mais inteligentes, mais realizados, mais bonitos que as outras pessoas. Os pais veem os filhos através de filtros de medo. E se eles não conseguirem entrar para uma faculdade boa e não forem bem-sucedidos? E filtros de desejo. Eles nos refletirão bem? Ou seja, o que meu filho vai representar na sociedade acerca de mim? Como se o filho fosse um espelho dos pais. Se meu filho é bem-sucedido, eu sou bem-sucedida. Se ele não é bem-sucedido, ou se ele não seguiu os meus ensinamentos, os ensinamentos da cultura ou do grupo que eu sigo, significa que eu não fui uma boa mãe, meu esposo não foi um bom pai. É uma cultura baseada em julgamento, e esse julgamento às vezes é muito interno a nós. Seguindo com a leitura, como mensageiros de nossa cultura, os pais costumam transmitir aos filhos que raiva e medo são ruins, que seus meios naturais de expressar suas carências e frustrações são inaceitáveis. Em situações abusivas, a mensagem transmitida é:
Abre aspas. Você é ruim. Você me atrapalha. Você não presta. Fecha aspas. Mas mesmo em situações menos extremas, aprendemos que nossos desejos, temores e pontos de vistas não valem muita coisa e que precisamos ser diferentes, melhores, se quisermos pertencer. Certa vez, num retiro de meditação, um aluno meu, Jeff, me contou uma lembrança sua que lhe tinha surgido, de repente, durante essa última meditação. Quando tinha uns 7 anos, Jeff se machucou enquanto brincava com o irmão mais velho. Foi chorando até a mãe, que estava ocupada na cozinha. Implorou a ela que chamasse a atenção do irmão, insistindo até que ela parou e se virou, mãos na cintura, um olhar de irritação e desdém estampado no seu rosto. Jeff disse não recordar o que ela disse, mas toda a sua expressão dizia: deixe de ser tão carente. Já adulto, Jeff entendeu que, como a mãe havia crescido em uma família grande e caótica, tinha sido ensinada que as crianças precisam se virar sozinhas. Assim, quando ele choramingava ou era grudento, ela se irritava com a fraqueza dele. Nossa cultura, com sua ênfase na autoconfiança e na independência, qualidades consideradas especialmente importantes para os homens, reforça essa mensagem. Apesar de compreender tudo isso, Jeff ainda sentia que ter necessidades o tornava indesejável, até uma pessoa ruim, como ocorre com muitos de nós. Qualquer sentimento de necessidade lhe provocava vergonha. Só a palavra carente já lhe dava calafrios. E aqui eu me lembro que logo que eu entrei na psicologia, os estudos mais avançados que havia no planeta acerca de psicologia era da psicologia comportamental. E ela justamente ensinava a nós, terapeutas, psicólogos, que jamais era para validar esse sentimento na criança. Quando ela choramingava ou era grudenta, a gente deveria sim afastar ela, porque ela tinha que ser forte, nós precisávamos criar sujeitos fortes e não sujeitos emocionalmente frágeis. E hoje os ensinamentos, depois que veio a neurociência e tudo isso começou a se assentar no mundo, no planeta agora, os novos ensinamentos é justamente o oposto que os ensinamentos do passado. Inclusive, é considerado espaço para trauma, quando você não dá o suporte suficiente para um cérebro que está em formação. Então, esse foi um erro que eu cometi, como mãe, como terapeuta, mas somente seguindo os estudos que, na época, eram os mais indicados, eram os mais atuais. A gente nunca sabe quando a gente está certo, ou quando o mundo está certo, né? E aí há uma intuição que, às vezes, a gente precisa seguir em alguns momentos. Continuando a leitura. Quando nos ensinam que há alguma coisa fundamentalmente errada conosco, a sociedade e nossos pais estão transmitindo a mensagem do Jardim do Éden. E quando internalizamos essa visão da nossa natureza, ficamos aprisionados no trânsito da indignidade. Podemos passar anos, décadas, tentando ser o que queriam que fôssemos, tentando ser bons o suficiente para sermos aceitos de volta no jardim. Porque não aceitamos, compreendemos a graça e achamos que só entraremos no jardim se formos mais, melhores, intensamente dedicados, né? Se tivermos mais, se as nossas obras forem as melhores, como se a morte de Cristo não tivesse sido suficiente para nós. Então, você precisa se provar para ser amado, você precisa se provar dentro de um contexto religioso, você precisa fazer mais para que Deus te ame mais, para você ser mais visto. Então, tudo é uma questão de pertencimento. As pessoas hoje estão num contexto espiritual, mas elas não acessam a verdade espiritual justamente porque elas continuam vazias
e com muita necessidade de pertencimento. Estratégias para lidar com a dor da inadequação. Fazemos todo o possível para evitar a dor crua de nos sentirmos indignos. Reagimos cada vez que as nossas deficiências são expostas, a nós ou aos outros. Tentamos ansiosamente cobrir nossa nudez, tal como Adão e Eva após a queda. Ao longo dos anos, cada um desenvolve uma combinação particular de estratégias para tentar esconder suas deficiências e compensar o que acredita estar errado em si. Embarcamos em um projeto de autoaperfeiçoamento atrás de outro, um após outro. Lutamos para entender os padrões de corpo, aparência perfeitos impostos pela mídia, tingindo o cabelo grisalho, fazendo lifting facial, mantendo uma dieta eterna, esforçamo-nos por um cargo melhor no trabalho. Malhamos e meditamos, fazemos cursos de aperfeiçoamento, listas e trabalho voluntário. Participamos de workshops. Claro que essas atividades podem ser realizadas de forma saudável, mas é muito comum que sejam motivadas por um sentimento subjacente de não ser bom o suficiente. E aí, gente? Em vez de relaxar e valorizar quem somos e o que fazemos, ficamos nos comparando com o ideal e tentamos reduzir a diferença. Um ideal tão inalcançável. Deixamos de experimentar e de agir por medo de fracassar. Quando meu filho, Narayan, tinha uns 10 anos, passou por um período de grande relutância em tentar coisas novas. Queria ser instantaneamente bom em tudo. E caso sentisse que a atividade exigiria prática, ele já ficava intimidado. Eu tentava conversar com ele, explicar que as coisas mais maravilhosas da vida envolvem algum risco e que erros são inevitáveis, mas ele sempre recebia com resistência minhas sugestões de que expandisse seus horizontes, aprendendo a jogar tênis ou participando de um recital de música. Uma vez, após mais uma dessas minhas tentativas inúteis de envolvê-lo em algo novo, Narayan respondeu citando Homer Simpson, abre aspas, tentar é o primeiro passo para o fracasso, fecha aspas. Quando exageramos na busca por segurança, evitamos realmente situações arriscadas, ou seja, quase tudo na vida. Com isso, podemos acabar não aceitando a liderança ou mais responsabilidades no trabalho, não arriscamos ter uma intimidade verdadeira com os outros, deixamos de expressar nossa criatividade, abrindo mão de dizer o que realmente queremos, não sendo brincalhões ou carinhosos. Retiramo-nos da experiência do momento presente. Para afastar os sentimentos dolorosos de medo e vergonha, ficamos o tempo todo contando história para nós mesmos sobre o que está acontecendo na nossa vida. E nos atemos a certos tópicos principais. O que precisamos fazer, o que não funcionou, quais problemas podem acontecer, como os outros nos veem, como estamos atendendo ou não às nossas necessidades, como estão nos prejudicando ou nos decepcionando. Existe uma velha anedota de uma mãe judia que envia um telegrama ao filho dizendo, abre aspas, comece a se preocupar, detalhes virão em seguida, fecha aspas. Como vivemos num estado crônico de ansiedade, nem sequer precisamos de um problema para desencadear um fluxo de cenários desastrosos. Viver no futuro cria a ilusão de que estamos controlando nossa vida e nos blinda do fracasso pessoal. Vivemos ocupados. Permanecer ocupado é uma forma socialmente aceita de manter distância da nossa dor.
Quantas vezes ouvimos que alguém que acabou de perder um ente querido está, abre aspas, se mantendo ocupado, fecha aspas, para ficar bem? Se pararmos, corremos o risco de afundar na sensação insuportável de que estamos sozinhos e somos totalmente inúteis. Assim, tentamos nos prender de todo jeito que dá. Preenchemos nosso tempo, nosso corpo, nossa mente. Às vezes compramos algo novo, ficamos de conversa fiada. Durante qualquer tempo livre que temos, checamos os e-mails, botamos uma música para tocar, fazemos um lanche, vemos TV, qualquer coisa que ajude a soterrar a sensação de vulnerabilidade e deficiência que estão sempre à espreita em nossa psique. Tornamo-nos nossos piores críticos. O comentário incessante em nossa mente nos lembra repetidas vezes de que sempre estragamos tudo, de que os outros estão conduzindo nossas vidas com bem mais eficiência e sucesso. Com frequência, recomeçamos onde nossos pais pararam, relembrando nossos defeitos enfaticamente. É como disse o cartunista Julius Pfeffer, abre aspas, quando cresci, me vi com a cara do meu pai, o jeito de falar do meu pai, a postura do meu pai, o andar do meu pai, as opiniões do meu pai e o desprezo da minha mãe pelo meu pai. Fecha aspas. Estar atento ao que há de errado em nós nos dá a ilusão de que estamos controlando nossos impulsos, disfarçando nossas fraquezas e, quem sabe, melhorando nosso caráter. Acho que eu vou ler de novo isso para ficar bem mais fixo para nós. Estar atento ao que há de errado em nós nos dá a ilusão de que estamos controlando nossos impulsos, disfarçando nossas fraquezas e, quem sabe, melhorando nosso caráter. Que ilusão isso, né? Buscamos defeitos nos outros. Segundo o ditado, o mundo se divide entre as pessoas que pensam que estão certas. De fato, quanto mais inadequados nos sentimos, mais incômodo admitir nossas falhas. Culpar os outros alivia temporariamente o peso do fracasso. A dolorosa verdade é que todas essas estratégias só reforçam as inseguranças que mantêm o transe da indignidade. Em nossa sociedade, quanto mais pensamos sobre como podemos fracassar ou sobre o que está errado em nós mesmos e nos outros, mais aprofundamos os sulcos, as vias neurais que geram sentimentos de deficiência. Uau, isso é profundo. Marca o próprio corpo, pensamentos de inadequação. Cada vez que tentamos esconder um defeito, intensificamos o medo de sermos insuficientes. Quando nos empenhamos em tentar impressionar ou surpreender os outros, reforçamos a crença em que não somos bons o suficiente desse jeito que somos agora. Não é que não possa competir de forma saudável, ser esforçado no trabalho, reconhecer e ter prazer em nossas competências. Mas, quando são motivados pelo medo de ser imperfeito, de não ser o suficiente, esses esforços pioram o trânsito da indignidade. Eu acho que um ponto a se considerar aqui é a pergunta a se fazer: para que eu estou fazendo isso? Qual o intuito, qual a função desse comportamento que eu estou querendo ter agora, desse avanço que eu estou querendo ter na minha carreira? Porque às vezes tem questões muito pessoais da gente envolvido nisso. A competitividade, às vezes nós queremos ser melhores e não é nem para o outro, é para as vozes que estão dentro da nossa cabeça. Transformar os outros em inimigos. Durante a maior parte deste capítulo, explicamos como, devido ao medo, nos voltamos contra nós mesmos e nos colocamos como inimigo, a origem do problema.
Mas também projetamos esses sentimentos para fora. Também fazemos dos outros os inimigos. Quanto maior o medo, maior nossa hostilidade. O inimigo se torna o pai, a mãe, que nunca nos respeitou, o chefe, que impede nosso sucesso, um grupo político que está reduzindo nosso poder, ou uma nação que ameaça a nossa vida. Nesse mundo do nós contra eles, o indigno, o mal, está lá fora. Seja uma divisão na família, uma guerra de gerações ou entre grupos étnicos, criar um inimigo dá uma sensação de controle. Nos sentimos superiores, nos sentimos com razão, achamos que estamos agindo para solucionar o problema. Direcionar a raiva para o inimigo reduz temporariamente os sentimentos de medo e vulnerabilidade. Ou seja, não ser responsável e cuidar desses sentimentos, mas sim achar sempre um culpado, entrar na posição de vítima. O que não quer dizer que ameaças reais não existam. Podemos ser um perigo para nós mesmos. Outras pessoas podem nos prejudicar. No entanto, se reagimos com ódio e violência, se travamos uma guerra, seja interna ou externa, geramos mais medo, reatividade e sofrimento. Só é possível nos libertarmos desse transe de medo e alienação quando reagimos à nossa vulnerabilidade com um coração sábio. As raízes do transe: considerar-se um eu separado. Mais de 2.500 anos atrás, no norte da Índia, o Buda se tornou plenamente iluminado após meditar durante a noite sob a hoje famosa árvore Bodhi. Soube que havia achado o grande caminho, porque seu coração estava aberto e livre. Dias depois, em seu primeiro sermão, ministrou os ensinamentos que dariam origem a uma nova era de desenvolvimento espiritual humano. Naquele momento central da história, o Buda ensinou que ir à raiz do nosso sofrimento e vê-lo com clareza é o início da liberdade. Essa foi a primeira nobre verdade. 2 pontos. O sofrimento ou o descontentamento é universal, e reconhecer plenamente sua existência é o primeiro passo no caminho para o despertar. Durante sua vigília, o Buda olhou profundamente para o próprio sofrimento. Sua descoberta fundamental foi que todo sofrimento ou insatisfação surge de uma compreensão errônea de sermos um eu separado e distinto. Essa sensação de eu nos aprisiona em ciclos incessantes de apego e aversão. Quando nossa noção de ser é restrita desse jeito, é porque já esquecemos a consciência amorosa, que é a nossa essência e que nos conecta com tudo na vida. E aqui dá para nós fazer uma conexão com o sopro de Deus em nossa vida. Se o ar que a gente respira tem a ver com a iluminação divina de Deus, o presente de Deus para nós é a nossa respiração, então nós somos um eu com Deus, nós não somos um eu separados de Deus. O que experimentamos como o eu é um agregado de pensamentos, emoções e padrões de conduta familiares. Juntando tudo isso, a mente cria uma história sobre uma entidade pessoal e individual que tem continuidade através do tempo. Tudo que vivenciamos é subordinado a essa história do eu e se torna a minha experiência. Eu estou com medo, este é o meu desejo. O mestre de meditação budista e escritor contemporâneo tailandês, Ajahn Badshahadasa, se refere ao hábito de atribuir uma sensação de eu à nossa experiência como egotizar. Interpretamos tudo o que pensamos e sentimos e tudo o que acontece conosco como, de certa forma, pertencente ou causado por um eu.
Nossos sentimentos e pensamentos mais habituais e poderosos definem um núcleo de quem pensamos ser. Se estamos aprisionados no transe da indignidade, sentimos que esse núcleo é imperfeito. Se pessoalizamos a vida e transformamos tudo em uma questão de eu e meu, a sensação universal de que tem alguma coisa errada logo vira um sólido tem alguma coisa errada comigo. Quando examino os meus sentimentos de indignidade, nem sempre consigo apontar alguma falha significativa, mas só essa sensação de ser um eu descolado dos outros já traz a pressuposição fundamental de que não estou bem. Às vezes, é como um sussurro constante que me mantém ansiosa e incapaz de parar. Outras vezes, é uma solidão profunda, como se ser um eu me afastasse do pertencimento e da plenitude. Acreditar que somos separados, incompletos e que estamos em risco não é um defeito da natureza, mas parte intrínseca da experiência humana, de todo tipo de vida, na verdade. O biólogo e escritor zen David Darling observa que mesmo as primeiras criaturas unicelulares tinham barreiras estabelecidas, fronteiras definidas e sustentáveis entre elas e o mundo exterior. Assim, as bases do dualismo, a crença na separação entre o eu e o resto do mundo, foram assentadas. Essa sensação existencial de separação é o tema musical do nosso mundo tão incrivelmente diversificado e misterioso. Entidades unicelulares afastam o que é ameaçador e são atraídas pelo que as expandirá. Nós, seres humanos, temos esses mesmos reflexos básicos, mas nossa avidez e nossa aversão se desenrolam mediante uma complexa série de ações físicas, mentais, emocionais, muitas delas fora da nossa consciência comum. Querer e temer são energias naturais, parte do projeto evolutivo para nos proteger e nos ajudar a prosperar. Mas quando se tornam a base da nossa identidade, perdemos de vista a plenitude do nosso ser. Uau, isso é incrível, vou ler de novo. Querer e temer são energias naturais, parte do projeto evolutivo para nos proteger e nos ajudar a prosperar. Mas, quando se tornam a base da nossa identidade, perdemos de vista a plenitude do nosso ser. Passamos a nos identificar, na melhor das hipóteses, com apenas uma pequena parte do nosso ser natural. E essa parte se percebe como incompleta, ameaçada, separada do resto do mundo. Se nossa sensação de quem somos é definida por carência e insegurança, esquecemos que também somos interessados, divertidos e dedicados. Esquecemos o ar que nos sustenta, o amor que nos une, a enorme beleza e a fragilidade que constitui nossa experiência compartilhada ao estarmos vivos. Em essência, esquecemos a pura consciência, a radiante luz que é a nossa natureza. E aí a gente pode colocar, ela colocou de Buda aqui, natureza de Buda, mas a gente pode colocar que a nossa natureza de Deus, né? O sopro de Deus em nossa vida. Seguindo com a última parte, sem ansiedade com a imperfeição que existe em nós. Muitas pessoas já me disseram que quando enfim conseguem ver quanto tempo passaram aprisionadas pela autodepreciação e pela vergonha, sentem não apenas dor, mas também uma sensação de esperança revigorante. Assim como acordar de um pesadelo, vemos nossa prisão, mas vemos também nosso potencial. Seng-Tsan, renomado mestre zen do século VII, nos ensina que a verdadeira liberdade é estar
sem ansiedade com a imperfeição. Isso significa aceitar nossa existência humana e tudo da vida como ela é. A imperfeição não é um problema pessoal nosso, é parte natural do existir. E aí eu me lembro do livro Autocompaixão, da Christine Neff, onde ela fala que uma das formas de nós lidarmos com a falta de autocompaixão é nós olharmos que os nossos erros, eles fazem parte da experiência humana. Todos os seres humanos da face da Terra, em algum momento, vão errar. E às vezes do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas erradas que nós fizemos também. Todos nós temos carências e temores. Todos agimos inconscientemente, todos ficamos doentes e nos deterioramos. Quando relaxamos a respeito da imperfeição, não perdemos mais momentos na vida tentando ser diferentes e com medo do que está errado. D.H. Lawrence descreveu nossa cultura ocidental como uma grande árvore arrancada do solo, com as raízes expostas. Abre aspas, estamos perecendo por não satisfazer nossas maiores necessidades, fecha aspas, escreveu ele. Estamos desconectados das grades ou das grandes fontes de nutrição e renovação interna. Estamos desconectados das grandes fontes de nutrição e renovação internas. Ganhamos vida quando redescobrimos a verdade da nossa bondade e nossa conexão natural com tudo na vida. Nossas maiores necessidades são satisfeitas quando nos relacionamos amorosamente com os outros, quando vivemos cada momento em plena presença, quando nos conectamos com a beleza e a dor que existe tanto dentro quanto em torno de nós. Nas palavras de Lawrence, precisamos nos replantar no universo. Que lindo! Embora o transe de nos sentirmos separados e indignos seja uma parte inerente do nosso condicionamento como seres humanos, o mesmo se dá com a nossa capacidade de despertar, que eu acho que é o que esse livro está trazendo para nós. Nos libertarmos da prisão do transe quando cessamos a guerra contra nós mesmos e desenvolvermos uma relação sábia e compassiva com a vida. Esse livro é sobre o processo de abraçar a nossa vida. Quando aprendemos a cultivar a aceitação radical, começamos a redescobrir o jardim, uma sensação esquecida, mas adorada, de plenitude, lucidez e amor.